De segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, programa Professor Moisés explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés explica. Participe! Atenção! A partir de agora, esta emissora orgulhosamente apresenta Programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica está no ar. Participe! Atenção! O Professor Moisés orgulhosamente apresenta persistência, coragem, dica do palestrante, dicas para empresários e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. De segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. Participe! O Professor Moisés agora apresenta o tema persistência. O Professor Moisés apresenta o tema coragem. O Professor Moisés apresenta dica do palestrante. O Professor Moisés apresenta dicas para empresários. O Professor Moisés apresenta análise do comportamento humano. Você está ouvindo Programa Professor Moisés Explica. Estamos apresentando Programa Professor Moisés Explica. Professor Moisés. Atenção! A partir de agora, esta emissora orgulhosamente apresenta Programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica está no ar. Participe! Professor Moisés. Isso é um absurdo. Atenção! A partir de agora, esta emissora orgulhosamente apresenta Programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos, análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica está no ar. Participe! Bom
Bom dia! No ar, mais uma edição do programa Professor Moisés Explica. Programa Professor Moisés Explica, inédito, de uma quinta-feira de inverno brasileiro, dia 18 de agosto de 2016. O professor Moisés já está nos estúdios da Rádio Palestrante de Cruz das Almas e da TV Palestrante para apresentar mais um programa Professor Moisés Explica. E o programa Professor Moisés Explica acontece todos os dias. A nossa ideia é fazer o programa até aos domingos. Programa Professor Moisés Explica da Rádio Palestrante e da TV Palestrante. Agora 10 horas e 5 minutos do dia 18 de agosto de 2016. Hoje é uma quinta-feira agradável na cidade de Cruz das Almas, que está no recôncavo da Bahia. E o professor Moisés cumprimenta quem está nos ouvindo através da Rádio Palestrante no aplicativo de celular. Você baixa colocando Rádio Palestrante na pesquisa do Play Store. Eu cumprimento quem está nos assistindo através da TV Palestrante no aplicativo de celular. Você baixa colocando TV Palestrante na pesquisa do Play Store. Portanto, são dois aplicativos, um da rádio, outro da TV. Cumprimento quem está nos acompanhando pelo blog www.palestrantecruzdasalmas.com. Palestrante de Cruz das Almas é tudo junto, como se fosse uma palavra só. Quando você entra no meu blog, a rádio liga. Você pode pausar a rádio se quiser para ligar a TV. Ambas estão lá no blog do professor Moisés. Eu cumprimento quem está nos acompanhando através do telão do WhatsApp. Tem um link que a partir do WhatsApp também abre o telão que permite acompanhar o programa. E não só ao vivo, mas durante o dia. O programa que está sendo feito agora vai ser disponibilizado durante o dia, para quem não assistiu, assim como o de ontem também, que estava passando inclusive desde ontem à noite, e muita gente pode estar nos acompanhando pelo telão do WhatsApp, www.palestrantedecruzdalmas.com.br/tv/novamente. Esse endereço corresponde ao telão do WhatsApp. Quem sai do WhatsApp consegue, a partir deste endereço, também chegar neste canal de comunicação que é a TV Palestrante. Eu quero cumprimentar a quem está nos acompanhando no Facebook. No Facebook tem o telão onde aparece ao vivo em vermelho. Eu chamo de telão número 1, funciona no Facebook de computador e celular. Tem o telão número 2, que só funciona em computadores, é aquele que tem o play azul. Hoje, o telão número 2 não está disponível. E ainda tem quem esteja nos escutando no Facebook, pelo menos deveria estar hoje também, o Play Azul da Rádio Palestrante, disponível para computadores. Hoje não está disponível, mas mesmo assim, são muitas formas de me acompanhar. No total são 8, como hoje tem 2 que não estão disponíveis, mesmo 3 formas para acompanhar o programa de hoje, que está sendo gravado. E depois que eu concluir, ele vai repetir na TV Palestrante e vai repetir na Rádio Palestrante. Eu vou repetir o de ontem e o de hoje alternadamente. Vai passar o de ontem e o de hoje. Imediatamente depois que terminar esse programa, começa o de ontem. E logo depois que terminar o de ontem, o de hoje já vai estar disponível. E o professor Moisés aproveita também para lembrar que este programa, que agora tem a proposta de acontecer de domingo a domingo, tem o apoio cultural de Guto Materiais para Construção, Nacional Calçados e Confecções, CDL da cidade de Cruz das Almas, Uniclínica, Fraldas Amaré, Supriambiental, Farmácias Cruz das Almas, Roupa Nova, Bomboniere Rio Doce, a Casa União Funerária, Curso e Colégio Lavoisier, Eletrogel, Shopping Duas Rodas, Conexão Jeans,
Pé de Meia Fitness e a Casa das Antenas. O nome dos anunciantes. Em algum momento do programa a gente fala de cada um e durante o dia todo, quando o programa de ontem e de hoje forem repetidos, os anunciantes vão junto e é bastante divulgação das empresas que patrocinam o programa Professor Moisés Explica. O programa, conforme já foi dito nas vinhetas, tem dica do palestrante, dica para os empresários, tem análise do comportamento humano, tem uma parte do programa que eu lembro da importância da persistência e da coragem, e ainda tem as notícias. Eu já estou com o Jornal à Tarde em mãos, Jornal à Tarde de quinta-feira, 18 de agosto de 2016. Tem aí a manchete de capa. Depois nós vamos percorrer, logo que efetivamente começar o programa, as páginas do Jornal à Tarde. Acabei de chegar com o jornal, nem olhei ainda, mas eu faço como você, que também não olhou o jornal. Você vai daqui a pouco saber o que está no jornal, junto com o professor Moisés. Se você ainda não viu, eu também não vi, mas daqui a pouco o que está aqui vai ser destrinchado, lido, e eu vou dar minhas opiniões, o que não significa que você deva concordar, mas é importante que sempre que a gente for pensar sobre qualquer coisa, a gente ouça muitas opiniões, e as pessoas opinam, a gente ouve atentamente com inteligência e depois forma a nossa própria opinião. Uma das características mais importantes do ser humano é pensar. Não se deixe influenciar, principalmente por pessoas inescrupulosas, imbecis, doentes. A sociedade está cheia de doentes mentais. Muitas vezes é o desempregado que adoece porque não tem mais chance de conseguir um trabalho. É o político que roubou e agora está preso ou vai ser preso a qualquer momento. É também quem foi traído, e nós podemos listar muitos perfis de seres humanos problemáticos e que desistiram de viver. A gente, por pior que seja, não deve de forma nenhuma desistir de viver. A vida é um presente que Deus nos deu e que temos que saber aproveitar, até porque a vida é curtíssima, a vida é curta e é importante que a gente viva com muita inteligência, e isto significa que se você vive com muita inteligência, você não tem tempo para se preocupar com a vida alheia. Eu, quando ando por Cruz das Almas, encontro muita gente que não tem o que fazer. Tem pessoas que até no próprio trabalho não tem o que fazer e se preocupam mais com a vida alheia do que com a sua própria vida. Esse tipo de comportamento é lastimável. Normalmente é uma pessoa incapaz, sem perspectiva e que não se entende como um verdadeiro filho de Deus. Você que é filho de Deus, não tem tempo para prestar atenção à vida de ninguém. Você está preocupado em ajudar as pessoas, você tem uma vida produtiva e você, com certeza, vai fazer falta a este mundo quando chegar o dia derradeiro da sua existência. Mas se você é como Irmã Dulce, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi e muitos seres humanos ímpares que mudaram a história do mundo porque sempre se doaram, sempre compartilharam as suas conquistas e sempre fizeram o que foi possível e até o impossível para que o mundo melhore. Quem quer que o mundo melhore se junta, por exemplo, aos visionários e sonhadores para ajudá-los, ou tão somente incentiva, encoraja, e por isso mesmo o professor Moisés, neste início do programa, está encorajando você que tem metas ousadas e que, como filho de Deus, sabe que pode chegar lá, sim, já chegou e vai continuar chegando. Então a gente parabeniza a todas as pessoas que têm este perfil de vencedor, pessoas que
não desanimam nunca e que também não se curvam aos imbecis. Pessoas que geralmente, quando têm uma meta a alcançar, ficam tão ocupadas que não prestam atenção no comportamento infantil e imbecil de muitas pessoas que só sabem desanimar. Tenha muito cuidado com esse tipo de ser humano que só sabe desanimar. E o professor Moisés, quando começa o programa Professor Moisés Explica, costuma cantar. Eu saí cedo de casa, circulei um pouco por Cruz das Almas e chegando aqui no estúdio, eu imediatamente vim preparar tudo que é necessário para colocar a TV e a rádio em funcionamento e de muitas formas, porque tem gente que gosta de assistir a TV pelo aplicativo, mas tem gente que assiste pelo blog ou pelo próprio Facebook, porque fica entusiasmado com o ao vivo em vermelho no telão número 1. Infelizmente o telão número 2, que também é bastante atraente, porque tem um botão azul, hoje não está funcionando, mas nós estamos tomando todas as providências para que ele volte a funcionar o mais rápido possível. E eu cheguei aqui, preparei tudo, porque não é fácil criar um projeto como este, apesar da ajuda que eu tenho recebido, mas também é preciso ser criativo e a maneira como o programa está sendo disponibilizado foi concebida por mim com a ajuda de uma pessoa queridíssima, simpaticíssima, que deu o pontapé inicial, inclusive esse empurrãozinho, esse pontapé inicial, essa ajuda mínima que você que está me ouvindo e me vendo pode dar a alguém que você percebe que precisa de ajuda, é fundamental. E eu quero agradecer aos milhares de cruzalmenses que, quando eu circulo pela cidade, me incentivam. Pessoas que dizem claramente: professor, continue marchando em busca dos seus propósitos. Professor, não desista dos seus grandes objetivos, porque a gente sabe que não é fácil, mas para quem quer de fato chegar lá, com persistência, fé e muita coragem, esse muito difícil acaba até sendo muito fácil, porque a gente relaxa, a gente não entende nenhum momento da jornada como derrota, e a gente sempre está achando que Deus vai nos premiar com a vitória no momento oportuno, porque Ele sabe de tudo. E por isso mesmo nós temos que entender muitas vezes a necessidade de dar um tempo, de respirar com menos intensidade e até, se for o caso, de abdicar a um projeto em prol de um outro que possa proporcionar melhores dias aos seres humanos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, e a minha história eu vou contar a toda a nação brasileira. Eu sou o professor que quer sorrir, mas precisa chorar quando for arrastado pela preocupação. Descanse se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso, no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta, e você nunca sabe a distância ao certo. Parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima, a colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós tivemos um problema técnico e a rádio saiu do ar. A rádio Palestrante nesse momento não está no ar. Tivemos um problema técnico, mas a TV Palestrante continua funcionando normalmente. Voltou a funcionar. A gente está acompanhando o que está acontecendo. A rádio voltou a funcionar. Foi um probleminha
A rádio saiu do ar durante alguns poucos segundos, mas já retornou. E o professor Moisés, ao mesmo tempo que faz o programa, acompanha tudo que está rolando para a gente ter certeza que o que está sendo dito está chegando em muitas pessoas, os nossos fãs, os nossos simpatizantes, as pessoas que durante muito tempo nos acompanham e são fãs incondicionais, como Ney Pintor, está sempre acompanhando o Professor Moisés Explica. Não perde o programa Professor Moisés Explica, meu querido Ney Pintor, sempre acompanhando o programa Professor Moisés Explica. A gente manda uma alusão para Ney Pintor. Também eu quero abraçar a todos que me acompanham em Cachoeira. Muita gente de Cachoeira costuma acompanhar o professor Moisés. Eu quero também abraçar a todos que me acompanham em São Félix. Tem muita gente de São Félix que também costuma acompanhar o professor Moisés. Muritiba, tem as pessoas de Muritiba que costumam também nos acompanhar. A gente está se irmanando com as pessoas de Muritiba que estão nos acompanhando, e nós estamos começando o programa Professor Moisés Explica, que agora há pouco disponibilizou para você um belíssimo poema que fala da importância da persistência, e essa qualidade é uma qualidade ímpar. É preciso que a gente entenda que não conseguir não significa não conseguir. Significa que a gente tem que se empenhar um pouco mais para melhorar e conseguir depois. E quem se comporta assim é verdadeiramente corajoso, porque é capaz de ter paciência e topar os desafios, muitos por sinal, que ainda serão necessários serem ultrapassados para a vitória tão desejada. E em homenagem aos corajosos, se tivesse toda a minha vida para viver novamente, dessa vez eu tentaria cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que jamais fui nessa jornada e levaria a sério pouquíssimas coisas. Eu seria mais maluco, não seria tão estéril, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, escalaria mais montanhas, nadaria em mais rios, iria a lugares nos quais nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profilaticamente durante toda a minha vida. Oh, claro que tive meus bons momentos. E se pudesse fazer tudo de novo, teria mais deles, momento a momento. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a lugar algum sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa de chuva e um paraquedas. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria por andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria muito mais voltas de carrossel, observaria mais pôres do sol e brincaria mais com as crianças. Se eu tivesse minha vida para viver novamente. Mas perceba, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. O poema é bonito. O poema, quando eu passei a declamar todinho da cabeça, sem olhar para nada, eu sempre tinha o costume de fazer isso algumas vezes por dia, e na época eu morava em Florianópolis, e a cada vez que o poema era declamado, eu me entusiasmava ainda mais. E tem uma época da minha vida inesquecível, quando eu estudava na Universidade Federal de Santa Catarina, que fui coroado com 24/10 seguidos no curso de Física que fazia naquela universidade, e uma das fontes inspiradoras era o poema de Jorge Luiz Borges, mas também a grande inspiração para que o ser humano se autossupere, para que você queira sempre ser destaque, é a brevidade da vida. A gente tem que correr
para aproveitar cada segundo como se fosse o último. E também é preciso que a vida humana seja confortável. E quem quer ter uma vida confortável precisa ganhar dinheiro, e para tal tem que saber fazer alguma coisa. E como é que se consegue fazer alguma coisa muito bem feita? Estudando, se capacitando. E em Santa Catarina eu conheci muitos catarinenses que faziam 2 faculdades simultaneamente, que estudavam inglês e chinês. E infelizmente o Sul tem um nível intelectual superior ao Nordeste, mas eu, como nordestino, tenho que revelar esta verdade inequívoca para que as pessoas se capacitem muito mais, para que as pessoas corram muito mais, não aquela corrida sem inteligência, mas o que eu falo, aproveitar o tempo, porque você que está me escutando pode ser muito jovem. Se você quiser trabalhar, você tem força. Se você quiser estudar, você tem força. Se você quiser se divertir, você tem força. Se você quiser namorar, você tem força. Mas tudo isso não vai ser assim a vida toda. O nosso corpo vai definhando à medida que o ser humano envelhece. E quem está plenamente, do ponto de vista físico, precisa aproveitar essa grande benesse da existência humana, é não sentir dores, é estar motivado para fazer qualquer coisa. E você que é muito jovem tem esse perfil que eu descrevi e precisa aproveitar cada segundo. Portanto, você que é jovem e que está me acompanhando, estude inglês, estude espanhol, estude informática. Se puder, faça 2 faculdades ao mesmo tempo. Também se divirta, namore. Agora, cuidado com os excessos e cuidado também em não se transformar num usuário de drogas ou de qualquer outro tipo de droga, mesmo que seja menos perigosa. Tem as drogas perigosíssimas como a maconha, o crack, a cocaína, e tem as drogas menos perigosas como o álcool, o fumo, mas o próprio nome por si só já diz que não presta. Se é droga, não presta, e a gente tem mais que evitar em benefício da nossa própria saúde e para que a gente, vivendo plenamente do ponto de vista físico e espiritual, possa produzir muito. Estamos no mundo para produzir muito. E o professor Moisés, inclusive, desde terça-feira, está ainda mais empolgado com o início da campanha política. Começou no dia 16, última terça-feira, e como candidato a vereador, eu queria ser candidato a prefeito, mas não foi possível. Como candidato a vereador, nós vamos trabalhar também intensamente para conquistar uma das 15 cadeiras na Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, que não significa isto não quer dizer que o professor Moisés tem que chegar lá a qualquer custo. Não é isso que eu entendo por trabalhar para conseguir algo. Nós vamos fazer as coisas de forma racional. Eu, por exemplo, não concordo que o eleitor seja comprado. Eu não pretendo beneficiar o eleitor em nenhum momento, dando algo ou prometendo algo, ou tão somente demonstrando simpatia quando não é para demonstrar. Eu sou uma pessoa que costumo agir com honestidade, e se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, porque também eu não tenho obrigação de engolir sapos e sorrir para quem me maltrata ou para quem não gosta de mim. O político como eu, que tem um perfil altamente intelectual e que tem a certeza que vai render bastante se um dia ocupar um cargo público, não precisa puxar o saco de ninguém. Eu não preciso fazer o que Edinaldo Ribeiro faz, jogar dominó e tomar cafezinho com os eleitores. Eu não preciso estar na casa de eleitor nenhum no dia do aniversário, ou no dia do batizado, ou sempre procurando o eleitor para apenas tapeá-lo. O que eu entendo como um verdadeiro político é aquele que quase não existe no Brasil, é aquele que trabalha pelo coletivo, é aquele que não está preocupado em agradar quem quer que seja, quer que a sociedade melhore, quer que todos sejam beneficiados pelas suas ações. E o professor Moisés
tem esse temperamento, tem esse comportamento. É por isso que você não me vê na casa de quem quer que seja e não me vê tapeando quem quer que seja. Quando alguém se dirige ao professor Moisés e faz uma solicitação, eu muitas vezes sou muito claro quando posso atender a solicitação. Não estou fazendo isso por causa de voto, estou fazendo isso por causa do meu lado humanitário, que se sente obrigado a servir quando isto é possível. E farei exatamente assim se ganhar a eleição. Nós vamos ajudar os eleitores de Cruz das Almas, independente de ter votado ou não no professor Moisés. Claro que os ganhos do vereador não são tão altos assim, mas R$ 10.000 praticamente dá para a minha manutenção, juntamente com o meu ofício de palestrante, radialista e até de professor, e ajudar, compartilhar um pouco daquilo que eu consigo devido à ajuda dada por Deus. O Pai Poderoso é quem me guia, o Pai Poderoso é que é responsável pela minha existência, e eu entendo que devo retribuir todos estes benefícios que vêm do alto, agindo com humanidade e me esforçando para que as pessoas sejam mais felizes. Por isso eu começo o programa Professor Moisés Explica cantando para alegrar as pessoas que estão me assistindo e me ouvindo. Me assistindo através da TV Palestrante, me ouvindo através da Rádio Palestrante, que está funcionando, saiu do ar um pouquinho, mas voltou a funcionar a Rádio Palestrante. A gente está acompanhando aqui através de vários programas que permitem que o professor Moisés monitore tudo. Está tudo funcionando, com exceção do telão número 2, aquele do botão azul, tanto o botão azul da rádio como o botão azul da TV, o telão número 2, estão lá no Facebook, mas tem a opção do telão número 1 no Facebook. É por isso que tem várias formas, e quem não quiser ver no Facebook vai para o blog, vai para o aplicativo, vai para o telão do WhatsApp. Não tem como não acompanhar o professor Moisés. Inclusive na publicação que eu fiz no Facebook, eu botei as formas de me acompanhar, porque porventura se a pessoa clicou no botão azul do telão número 2 e não funcionou, leu a publicação e encontrou outras formas fáceis, rápidas de acessar a TV Palestrante ou a Rádio Palestrante. Percebo que as pessoas ficam muito interessadas em baixar o aplicativo da TV. É só colocar na pesquisa do Play Store TV Palestrante. As pessoas ficam impressionadas porque baixa rápido. Poucos segundos já baixou, já criou o ícone, a pessoa já está clicando, aí vê aquela tela. Inclusive eu tenho essa tela aqui no Facebook que aparece. Eu vou até mostrar essa tela. E as pessoas acham super interessante e tem feito muito sucesso, e vai fazer mais ainda, porque praticamente só hoje o professor Moisés carregou desde ontem, mas eu não vou contar o primeiro dia, vou contar o segundo dia. Hoje a gente passou a dominar todos os procedimentos para operar os programas, e eu que faço tudo ao mesmo tempo, falo, opero os programas e também, se for o caso, até respondo a quem me inquirir e me interpelar. O professor Moisés, a partir de hoje, com esse domínio da forma de operar a TV e a rádio para que eu possa fazer a transmissão simultânea, fica com muito mais condições de prestar um serviço de altíssima qualidade. Inclusive, eu estou aqui agora entrando no Facebook, a TV está me mostrando, eu vou para uma outra tela, que vai mostrar agora o Facebook. Vamos para uma outra tela. Pronto, troquei a tela. Tecnologia aqui que nos permite trocar de tela. Olha aí, tem aqui o texto da publicação ao vivo. Cruz das Almas nunca viu nada igual. Às 10 da manhã começa o programa Professor Moisés Explica, e aí tem muitas explicações. Tá aparecendo aí o telão do Facebook. Tem uma pessoa explorando a partir de uma parte do Brasil ou do mundo. O telão ele só conta as pessoas
que exploram. É um procedimento onde a pessoa sai de um outro vídeo e vem para o meu. Não tem como contar as pessoas que estão assistindo através do Facebook. Não tem como contar as pessoas que estão assistindo das várias maneiras. Mas a gente percebe que tem uma pessoa aí, pode ser um gringo, que está observando tudo atentamente. Eu vou aproveitar aqui para curtir também minha publicação. Tem várias curtidas aqui. A gente agradece as pessoas que já curtiram. Eu também curti aqui. Tem comentários aqui. Bom dia. Bom dia. Vou curtir aqui os comentários da Valdelice Costa. Tem aqui: estou aqui em Salvador, mas sou de Cruz. Valdelice falou aqui que só quem é de Cruz para participar. Tá bom, Valdelice. Zildete de Jesus, bom dia, vamos curtir também. Gutenberg botou também aqui uma mensagem. Eu vou ampliar e vou sair da tela que eu estava. Vou voltar para outra tela, onde aparece só a imagem do professor Moisés. E eu vou ampliar a tela do Facebook para eu ler a mensagem de Gutenberg. Gutenberg escreveu: bom dia, da mesma forma que eu faço quando começo o programa. O que fazer para acontecer a geração de emprego e renda em Cruz das Almas, Bahia e Brasil? Aqui na rua todo mundo volta no Senhor. Professor Moisés, parabéns por debater os temas. O debate é a melhor maneira de fazer política. Vou curtir esse comentário inteligente. Eu também concordo, tenho dito que nós deveríamos ter apenas debates e entrevistas. Não sou a favor de carro de som. Acho que não deveria existir carro de som. Carro de som, na minha opinião, é desnecessário. Não deveria existir, como não vai existir realmente, muro. Não precisa pintar muro. E não precisa também sujar a cidade com milhares e milhares de santinhos, cavaletes. Foram proibidos, ainda bem. Placas também não vão ser mais permitidas. Se dependesse de mim, só teria entrevista e debate. E eu acho que quem vai ganhar a eleição não é quem ajudou mais ou quem gastou mais. Se nós fôssemos mais racionais, a eleição não deveria ser ganha por quem é mais preparado para construir uma nova Cruz das Almas, uma nova Bahia, um novo Brasil. Porque nós estamos numa situação lamentável, onde os indicadores sociais continuam ruins e nós não temos perspectiva nenhuma de que o Brasil melhore a partir das ações dos governantes. Os governantes não nos estimulam. A gente acha sempre que o Brasil vai continuar a mesma porcaria. Felizmente, está aqui no Jornal à Tarde. Ontem, a seleção brasileira proporcionou uma grande alegria, ganhando de um time que é como se fosse o reserva do Vitória. Não é piada, não. A seleção brasileira ganhou de um time que é como se fosse o reserva do Vitória. Quero ver isso aqui. Aí eu vou comemorar. Se for Alemanha na final, não sei exatamente quem vai ser na final, mas se for Alemanha, depois eu vou olhar ali, ou no futuro, quando o Brasil jogar com uma grande seleção e repetir um feito desse tipo, eu comemoro. Mas num caso como esse, eu não comemoro. Acho que isto que aconteceu simplesmente foi algo super normal, porque o Brasil ganhou de uma seleção literalmente fraca, que não tem nenhum recurso de ganhar da seleção brasileira. Então, isso aí a gente não comemora, não é motivo nenhum de alegria. Mas nós vivemos um país onde as razões para que as pessoas sejam felizes não existem. E quando qualquer coisa é capaz de gerar alguma alegria, o brasileiro sai de casa, grita, chora, se emociona, porque é o país da tristeza, é o país da corrupção, dos impeachments, da roubalheira, da incompetência e o país da falta de perspectiva. A tela está mostrando, nesse momento, o grupo que o professor Moisés, trabalhando durante 2 anos, foi um dos grandes responsáveis para que surgisse. Antigamente, todo mundo dizia que só teria o candidato Orlandinho Edinaldo. Eu nunca desisti
de que houvesse uma candidatura diferente, queria que fosse a minha, mas como democrático, republicano, a gente sempre está disposto a abrir mão também em prol de alguém, e foi isto que aconteceu, doutor Raul, doutora Helenina. Agora nós temos 3 grupos em Cruz das Almas e todos reconhecem que eu sou o pai da criança, sou quem criou o grupo, porque eu não desanimei, com mais de 200 entrevistas, milhares de discursos nas praças, milhares de publicações nas redes sociais, fala na Câmara de Vereadores em 2015 dizendo que eu queria ser candidato a prefeito, intensas negociações de bastidores, participação em eventos políticos, fui escolhido personalidade de Cruz das Almas em 2015, prêmio Evidência, e tudo isso fez com que esse grupo crescesse e agora tem centenas de simpatizantes e entra forte. Pode ser que Cruz das Almas tenha uma boa surpresa, porque ninguém aguenta mais a mesmice. E a mesmice significa Edinaldo continuar, a mesmice significa Orlandinho retornar. A mesmice não vai nos levar a lugar nenhum. O que nós precisamos é de um governante que seja inteligente e que possa trazer alguma esperança de dias melhores. Uma Cruz das Almas que tenha um hospital, que tenha um parque industrial, que tenha um time de futebol disputando a primeira divisão do Campeonato Baiano, que tenha uma seleção de futebol capaz de nos representar à altura da grandeza da cidade, que tenha um centro de convivência para idosos, que tenha uma estação rodoviária muito melhor que a atual, que tenha delegacia, porque a cidade não tem delegacia, que tenha tantas coisas que não é objetivo meu enumerá-las neste momento, e nós precisamos, portanto, das costas, tirar do poder os responsáveis pela destruição da nossa cidade. E literalmente os responsáveis são o grupo de Orlandinho e o grupo de Edinaldo Ribeiro, as pessoas que se alternaram no poder nos últimos anos e só destruíram Cruz das Almas, lamentavelmente. Aí, descendo o meu Facebook, você que está acompanhando tudo através do telão onde aparece ao vivo, vê aí, tem várias publicações, são os programas anteriores que ficam aí, a gente faz ao vivo e depois o programa fica para quem quiser assistir. O vídeo fica bem levinho, quem tem dificuldade de assistir ao vivo porque a internet não é de boa qualidade, pode assistir depois. Aí está o play gigante do telão 2, que pelo menos até agora há pouco não estava funcionando, não sei se já voltou, fazer um teste nele aqui, vamos ver, de repente ele já voltou a funcionar e eu nem estou sabendo, não voltou ainda. O telão número 2, esse aqui está sem funcionar, pelo menos por enquanto, mas temos pessoas já, olha, voltou a funcionar, parece que voltou a funcionar porque tínhamos pessoas trabalhando para que isso acontecesse, e o telão número 2, uma boa notícia, voltou a funcionar. Aí está funcionando o telão número 2 que transmite o professor Moisés no Facebook. Então tá tudo funcionando. São 8 formas de acompanhar o programa Professor Moisés Explica. Rádio Palestrante, aplicativo. Rádio Palestrante, blog. Rádio Palestrante, Facebook. 3 para rádio. TV. TV Palestrante, aplicativo. TV Palestrante, blog. TV Palestrante, telão do WhatsApp. Já tem 6. E TV Palestrante, computador. E TV Palestrante, celular. 8 formas e todas funcionando. E a gente vai testar inclusive o play azul da rádio. Tem um play também da rádio, vamos ver se ele está funcionando, se já voltou a funcionar, porque desde ontem providências estavam sendo tomadas nesse sentido. Mas como a gente criou um sistema de comunicação que tem várias formas de acessar, a gente fica tranquilo quando acontece um problema técnico com uma dessas formas de acessar o professor Moisés nas transmissões ao vivo. Professor Moisés, agora às 10 horas e 48 minutos, do dia 18 de agosto de 2016, ao vivo para a TV Palestrante, ao vivo para a Rádio Palestrante. Vamos checar aqui a rádio. Olha, o play azul da rádio é parecido com o play azul da TV, telão número 2. Só que no caso da TV está escrito TV, no caso da rádio está escrito rádio. Podem perceber. Vamos testar o telão
no caso o play da rádio, também voltou a funcionar, já está funcionando também. Nós percebemos aqui que pronto, está funcionando também, tudo funcionando. As tecnologias maravilhosas que permitem ao professor Moisés se comunicar com a Bahia, o Brasil e o mundo. Mas eu tenho aqui uma publicação que tem um bom dia muito especial, que aparece a imagem de Jesus, e nós vamos buscar esta publicação. Já está chegando a publicação onde Jesus aparece. Olha aí, ó, TV Palestrante Cruz das Almas, essa é a capa do aplicativo da TV Palestrante. Visite o meu blog, inclusive tem aqui uma palestra na igreja, eu transmiti essa palestra na Igreja Quadrangular, dura 33 minutos, está na íntegra no Facebook, tem bastante visualizações, muita gente já viu, botei recentemente, muitas visualizações da palestra que eu dei na Igreja Quadrangular, que está na íntegra no Facebook, Moisés Professor de Cursinho, palestrante.com/Moisés Professor de Cursinho, de forma geral nos meus Facebooks. A gente agradece as pessoas que têm participado de alguma forma das transmissões ou têm participado de alguma forma desta grande epopeia política que o professor Moisés tem feito. Fui candidato a vereador, a deputado federal, e eu tenho procurado demonstrar sabedoria para que as pessoas se entusiasmem em reconhecer no professor Moisés um fenômeno da política cruzalmense, baiana e brasileira. E eu procuro, em tudo que faço, demonstrar sabedoria para ser considerado um fenômeno. Acho que o ser humano tem que trabalhar nesse sentido, porque nós temos um Pai Todo-Poderoso que, por ser nosso Pai, faz com que nós que somos filhos tenhamos muito das qualidades do Pai, e com certeza uma dessas qualidades é a facilidade de realizar grandes conquistas, como quando temos fé e nunca desistimos. Por isso que eu muitas vezes declamo o poema: quando as coisas vão mal numa fase da vida, quando a estrada parece uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, descanse se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta, e você nunca sabe a distância ao certo. Parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima, a colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Água mole em pedradura, tanto bate até que fura. E a gente, declamando esse poema, quer dizer para você que não desista dos seus objetivos, que se veja como o próprio Deus feito carne, até porque, se nós somos filhos de Deus, todos nós temos muitos poderes como o Pai. Inclusive, a foto que está aparecendo aí, com um bom dia, é de Jesus, e está escrito: começar o dia na presença de Deus é iniciar a batalha com a certeza da vitória. Bom dia, Cruz das Almas. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, e nós agora vamos pegar o Jornal à Tarde, porque é preciso também que passemos pelas notícias, as notícias das Olimpíadas, o que está acontecendo na política, o que aconteceu ontem de relevante e que está no Jornal à Tarde. Eu vou também visitar o blog de Juninho, do Portal Cruzalmense, onde tem um play que transmite a Rádio Palestrante ao vivo. Eu vou visitar o blog Forte no Recôncavo, de Marcelo Santos, onde também tem a divulgação da Rádio Palestrante. Não tem o play, mas tem a divulgação. Esses dois blogs nós vamos visitar, são parceiros, pessoas queridas, simpaticíssimas, Juninho e Marcelo Santos. Um forte abraço para os dois. Daqui a pouco a gente vai olhar
o que é notícia em Cruz das Almas. Eu vou fazer até o seguinte, antes de olhar o jornal, que é mais genérico, aborda as notícias a nível estadual e nacional com muito mais clareza do que notícias locais, obviamente. A gente vai deixar o jornal para depois e a gente vai visitar o blog de Juninho Rodrigues. Vamos lá no blog de Juninho. Nós vamos maximizar a nossa tela. Você já está aí. E eu vou digitar o endereço. Você vai acompanhar tudo aí. A gente vai digitar o endereço do blog de Juninho. www.portalcruzalmense.com.br. E o bom dia continua na tela. E é importante que a gente tenha essa certeza que vai ser mais um dia bom. Bom dia, vai ser um dia bom. Você tem uma companhia que lhe protege, que impede que coisas ruins lhe aconteçam. Quando sair da cama todos os dias, lembre-se que Deus existe e que você não tem outra saída senão implorar ao Pai que lhe proteja e que esteja com você o dia inteiro. Por isso, a lembrança do professor Moisés através de um bom dia com esta foto que é incentivadora, motivadora, empolgante. Dá para você, Ricardo Oliveira, entusiasmo para ser vereador. Dá para você, Samuel Mendes, entusiasmo para ser vereador. Dá para você, Rivelino Pereira, entusiasmo para ser vereador. Dá para você, Zebim da Saúde lá em Muritiba, entusiasmo para ganhar a eleição e ser o vice-prefeito de Muritiba. Dá para você, doutor Zé Carlos Brandão, entusiasmo, o senhor que é candidato a prefeito de Muritiba. E de forma geral, eu quero desejar a todos, independente de ideologia e partido político, muita sorte e que nós tenhamos uma campanha onde o diálogo prevaleça. Por que o diálogo? Porque pode acontecer que em algum momento os ânimos se acirrem e nesses momentos é melhor dialogar. Nada de agressões verbais, muito menos física, e que cada um defenda seus pontos de vista. A política é feita, você defendendo os pontos de vista, os seus pontos de vista, e você precisa, obviamente, dizer onde estão os erros do adversário. Tem que dizer onde é que estão os erros do adversário. Nós já estamos aí na tela do Portal Cruzalmense. Tem que dizer, inclusive tem gente que acha que não precisa falar do seu adversário. Precisa. Você vai dizer, olha, o meu adversário tinha que ter reaberto a Santa Casa e não reabriu. Se eu fosse candidato a prefeito, iria falar isso. Meu adversário foi prefeito 8 anos, Orlandinho no caso, anteriormente eu me referi a Edinaldo, e não trouxe uma grande indústria para cá na época áurea do PT, do que ele fará agora com as mãos atadas, porque o PT está decadente. É preciso que, ao mesmo tempo que a gente diga o que pretende fazer, aponte também os equívocos dos nossos adversários. Não se faz política só dizendo o que você quer fazer. Se você não encontra no seu adversário pontos negativos, é melhor que seu adversário continue, não tem o que falar dele, é melhor que ele continue. Não são seus projetos que vai fazer com que você ganhe a eleição se o seu adversário que está no poder corresponde plenamente. Então, nós temos que identificar nos nossos adversários as lacunas, as ações irresponsáveis, o gasto de dinheiro público desnecessário, o que deveria ser feito de inteligente e não foi feito. É preciso fazer política dessa forma. E no meu caso, que quero ser vereador, eu vou apenas destacar que o professor Moisés, numa Câmara de Vereadores, vai ser a excelência, porque todos sabem que o professor Moisés é um dos maiores oradores brasileiros, todos reconhecem em mim um grande potencial para pensar e criar, e na Câmara de Vereadores de Cruz das Almas é inclusive um apelo das pessoas quando eu ando pela cidade, que o professor Moisés seja o presidente da Câmara, mas eu não faço questão de ser o presidente da Câmara, eu quero apenas, já que o destino me impôs essa condição de candidato a vereador, ganhar a eleição, participar dos debates, viajar para Salvador, para Brasília e entrar em contato com os meus parceiros políticos, em Baçaí, João Gualberto, Juntaí, ACM Neto, todos que constituem o grupo político
ao qual o PSDB pertence e fazer o melhor por Cruz das Almas no exercício de uma atividade nobre e que exige pessoas altamente capacitadas, não só o conhecimento, não só a inteligência, mas acima de tudo, a honestidade, desprovidas da ambição de ganhar dinheiro. Acredito que poucos candidatos têm o perfil do professor Moisés para ocupar um cargo de vereador com tanta proficiência e competência. E, para minha sorte, Cruz das Almas já descobriu isso e o professor Moisés, que de última hora foi anunciado como candidato a vereador, é, sem dúvida nenhuma, um dos fortes candidatos para ocupar uma das 15 cadeiras da Câmara de Vereadores da cidade de Cruz das Almas. Só o futuro vai confirmar ou não as minhas palavras, mas até que esse futuro chegue, nós vamos trabalhar. E a campanha começou na terça, não fiz nada quarta. Quer dizer, fiz o programa da rádio e é interessante fazer esse programa. O vídeo fica no Facebook e a gente fala com muita gente. Mas nós vamos para campo também. Nós vamos fazer os nossos discursos e dar as nossas opiniões sobre os fatos e trazer a esperança para a Cruz das Almas de que o professor Moisés precisa continuar amadurecendo politicamente para chegar onde tanto quero. Prefeito de Cruz das Almas e um dia candidato à presidência da República. E quando eu digo que eu quero ser candidato a presidente da República, isto é altamente motivador. O ser humano tem que ter metas também difíceis, não só as fáceis, mas as difíceis, para que ele se sinta estimulado a viver neste mundo. E mais interessante ainda, quando eu digo que quero ser candidato a presidente da República e acho que estou preparado para tal e tenho certeza que não é tão difícil assim uma pessoa do meu nível, uma pessoa que tem a minha determinação e otimismo chegar lá. Mas nós estamos aqui, ó, no portal Cruz Almense. Vamos ver o que é notícia hoje. Antes, aqui vou só mostrar aqui rapidinho. Tem aqui Rádio Palestrante, aí a capa da Rádio Palestrante, o aplicativo de celular, tá escrito aqui: coloque na pesquisa do Play Store do seu celular Rádio Palestrante e após baixar o aplicativo ouça o professor Moisés 24 horas por dia. É verdade. Tem o playzinho aqui no Forte, no portal Cruz Almense. Aí eu cliquei e aí ele vai funcionar transmitindo a fala do professor Moisés. O áudio não vou disponibilizar, mas professor Moisés, observando aqui, está tudo a contento. O sistema está funcionando perfeitamente. E aqui é só clicar e dar um tempinho que funciona. E além do meu play, tem também a foto da capa do aplicativo. Mas as notícias que estão aqui. Veja alguns cuidados para empinar pipas em Cruz das Almas. Bem local. Essa notícia do portal Cruz Almense. Eleitorado baiano é formado a maior parte por mulheres entre 30 e 34 anos. Mais uma notícia. Tem mais vídeo. Égua é arrastada por caminhão em rodovia no sul da Bahia. Aí está o vídeo, tem um vídeo aqui também. Projeto de incentivo à cultura junina Cruz Almense promoverá mais um evento na próxima sexta. Apareceu aqui meu amigo Tatu, minha amiga também Karina Brito e Tatu. Karina tem o Na Mídia e Tatu tem o blog Repórter Tatu. Namorado de ex-bebê é flagrado abusando sexualmente de filhos. Olha que notícia feia. Sheila Carvalho ganha programa de TV a convite do ex-diretor da Globo. Sheila Carvalho. Após briga, homem incendeia casa com mulher e criança dentro, na Bahia. As principais notícias do portal Cruz Almense, do meu queridíssimo amigo Juninho Rodrigues, um jovem inteligente que está sempre pensando alto. Parabéns a Juninho Rodrigues. Vamos acessar aqui o Forte no Recôncavo. Vamos saber o que é notícia no Forte no Recôncavo também. Quem está assistindo a TV está se informando, porque eu estou visitando os blogs de Cruz das Almas, que posso considerar como os blogs da região, porque Cruz das Almas é um dos centros da região. E
Pra cá tudo converge. Eu encontro as pessoas de Muritiba o tempo todo em Cruz das Almas. Aqui está no Forte, no Recôncavo, escrito Rádio Palestrante. Baixe em seu celular o aplicativo Rádio Palestrante pelo Play Store e ouça o professor Moisés ao vivo. Aí está, divulgação feita no Forte no Recôncavo. Vamos voltar aqui para Forte no Recôncavo. Muito bonito o design do Forte no Recôncavo, sob o comando de Marcelo Santos. Primeira notícia aqui, quinta-feira, 18 de agosto de 2016, Defensoria Pública da União levará assistência jurídica à população carente de Cruz das Almas. É uma das notícias aí deste blog. Vamos continuar aqui, vendo mais notícias. Se tiver uma notícia interessante, a gente comenta. Marcos se entrega à polícia após matar por engano jovem de 24 anos. Interessante que eu falo no sentido de motivar, de melhorar a vida das pessoas. Nesse momento tem 15 pessoas acessando o blog Forte no Recôncavo. Aprovado projeto que garante cumprimento da lei do piso nacional do magistério público. Mais notícias do Forte no Recôncavo. PM recupera material roubado de empresários de Cruz das Almas. Foram solicitados 141 registros de candidatos a vereador em Muritiba. O blog Forte no Recôncavo já recebeu 4 milhões de visitas. É um dos blogs mais importantes do Recôncavo. Comerciante pendura faixa ironizando bandidos e segurança pública no município. Mais notícia: homem acusado de praticar diversos assaltos é preso em Santo Antônio de Jesus. Homem em prisão domiciliar invade casa e estupra idosa e filha. Nokia pode ser relançado no mercado. Mais uma notícia do blog Forte no Recôncavo. Sapeaçu, Justiça confirma rejeição de contas e ex-prefeito pode ficar inelegível. Em decisão no último dia 8, o juiz Rui Eduardo Almeida Brito confirmou o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios que rejeitou as contas do ex-prefeito de Sapeaçu, George Góes. Com a decisão judicial, o ex-gestor, atualmente candidato a prefeito, se enquadra na lei da ficha limpa e pode ficar inelegível. Notícia que deve ter deixado Dr. George intranquilo. Dilma propõe novo plebiscito sobre eleições. Em coletiva no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, a presidente afastada Dilma Rousseff leu uma carta batizada com mensagem ao Senado e ao povo brasileiro, que é uma nova eleição. Bartola é preso portando arma de fogo em Sapeaçu. Seminário da Polícia Militar discute a importância da comunicação e relacionamento com a imprensa. Acusado de estuprar menina de 11 anos é preso em Santa Amaro. Alex é preso após assaltar estudante que praticava exercícios físicos no ginásio de esportes. Foi preso em flagrante nesta segunda-feira em Santo Antônio de Jesus o indivíduo Alex Santos Oliveira. Governador Mangabeira, carro de policial militar é tomado de assalto na BR-101 e carro despenca de ponte na BR-101 e 3 pessoas morrem, diz Polícia Rodoviária Federal. Jefferson é assassinado na zona rural de Conceição do Jacuípe. Tailane Santos é presa com mais de 5 quilos de drogas. Cruz das Almas, idoso é encontrado morto no interior de imóvel. Cruz das Almas, atendimento de Defensoria Pública acontece no Fórum Municipal de Justiça. Cachoeira, DOC abre inscrições gratuitas para oficina de cinema. Notícias do blog Forte no Recôncavo. Irmãs gêmeas acusadas de dopar idoso são presas. Tem mais notícias do blog Forte no Recôncavo. Emissoras públicas estaduais de TV enviam representantes a Brasília para dar apoio à continuidade da emissora TV Brasil. Mais manchetes. Governador Mangabeira, novos contemplados recebem moradia própria no Portão. Homem assassinado cruelmente em Castro Alves. Mulher estuprada durante assalto à van em cidade do Recôncavo Baiano. Cruz das Almas, estelionatários de Pernambuco são presos em agência bancária. Menor de 13 anos é apreendido com arma após tentar assaltar estabelecimento comercial. Cachoeira, Bruno é preso no um bairro de Cachoeira. Aí está tudo que é notícia no blog Forte no Recôncavo, blog parceiro, assim como também o blog que eu já falei antes, Portal Cruz Almense, os dois divulgando também o professor Moisés, falando sobre a importância
do nosso programa, obviamente. E nós vamos voltar aqui à imagem do professor Moisés. E também eu vou acessar outra parte aqui da internet que disponibiliza os textos de um dos quadros do programa. Já falamos de coragem, de persistência, mas no nosso programa também tem a dica para os empresários. Eu tenho dado muitas dicas para os empresários e hoje, continuando esse processo de apresentar dicas para os empresários, eu vou trazer uma dica inédita. Eu já falei aqui da história dos gansos, já disse da mulher que deu a melhor parte do pão para o marido, achando que ele queria o miolo e não a casca, e se equivocou. Também nós já falamos sobre a importância de começar a fazer qualquer coisa. Nós temos muitas histórias na forma de fábulas, parábolas. O poder das palavras é interessante também, essa história. Não estrague seu dia com coisas tão pequenas. Também nós já falamos aqui recentemente. Cuidado para não abortar grandes ideias, foi ontem. Mudar hábitos exige sacrifícios, também já falamos em vários momentos. Uma das mais belas histórias que eu tenho. Não limite o crescimento de seus funcionários. Hoje nós vamos abordar esta historinha. Não limite o crescimento dos seus funcionários. Vou voltar aqui para a tela. Nós vamos mostrar para o espectador a história. Ele vai poder ler com o professor Moisés, que depois da leitura comenta a história. Não limite o crescimento de seus funcionários. Eu estou apresentando a parte do programa. Dica para os empresários. Daqui a pouco nós vamos dar a dica do palestrante. Mas agora o nosso objetivo é falar para os empresários. O palestrante também fala para os empresários, mas são quadros diferentes. Título: não limite o crescimento de seus funcionários. Um casal levou o filho de 4 anos ao médico porque o menino ainda quase não falava, embora entendesse tudo o que diziam. Os pais pensavam que a criança tivesse algum problema. Depois de uma série de testes e exames, o médico concluiu que o menino tinha uma inteligência acima da média. Durante os testes, o médico observou que toda vez que fazia uma pergunta à criança, um dos pais imediatamente respondia por ela. O médico aconselhou os dois a não falarem com a criança e nem por ela durante algumas semanas. Quando retornaram ao médico, alguns dias depois, a criança já estava falando fluentemente. Na empresa, o gerente paizão não deixa os funcionários se desenvolver através de seus próprios erros e acertos. As pessoas aprendem mais praticando e errando do que seguindo as decisões corretas dos outros. Pronto. Esse é o texto da história de hoje e agora a gente vai comentar. Não limite o crescimento de seus funcionários. Claro, sempre nós precisamos de alguém que nos oriente, mas isto não quer dizer que quem nos orienta tem também que nos mimar e ser as nossas mãos e braços e até a nossa boca em todos os momentos. É preciso que tenhamos bons guias, bons professores, bons mestres, pessoas que nos deem a base para que a gente continue crescendo a vida toda. E justamente é disto que a história de hoje trata. Essa história de hoje fala sobre esse aspecto importante que nós precisamos ter pessoas mais autossuficientes. Isto significa que se você já assistiu a aula de eletricidade dada pelo seu professor de física, que já praticou o assunto, você precisa também rever a teoria, rever os problemas que foram resolvidos e pesquisar novos problemas. E nesse caso, quanto mais problemas resolver, melhor, para que você consiga aprender o assunto do ponto de vista teórico e prático. Isto também serve para o nosso cotidiano. Todos nós estudamos para ser alguém na vida e quando chega esse momento de
exteriorizar tudo que aprendemos, precisamos ter a clareza que somos capazes, sim. Claro que para que essa confiança exista, a educação precisaria também ser um pouco melhor. A educação brasileira deixa a desejar e as pessoas adquirem vários hábitos que não são saudáveis. Lembro do meu ensino fundamental, era estimulado a decorar para responder às provas, e não só responder às provas, mas eu tinha que decorar. E no ensino médio, na minha época era segundo grau, e o ensino fundamental na minha época era primeiro grau, no ensino médio não era diferente. E outro dia, conversando com um professor, eu deixei claro que se voltasse a dar aula, o aluno, nas minhas provas, poderia consultar a internet, as anotações, principalmente se fosse para lembrar uma fórmula de física, ou de matemática, ou até de biologia, química. Eu já dei aula de todas essas disciplinas, mas sempre dei aula de física e tem muitas fórmulas, e normalmente quem está começando tem dificuldade de guardar as fórmulas, e na hora da prova se apavora, e por não saber muitas vezes uma fórmula, ou por usar a fórmula com os símbolos trocados, até pode tirar uma nota baixa. Eu particularmente, se retornasse ao magistério, que não estou exercendo no momento, eu seria bem flexível nesse particular, para deixar o aluno consultar o material onde as aulas foram anotadas, o próprio livro, o texto, ou até a internet, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, ou qualquer outro tipo de acesso à internet, porque iria explorar, e isso sem pressionar a criança, a capacidade de pensar. Não precisaria ter 50 questões numa prova, talvez 5. E as 5 fazendo com que a criança pense. E não só pense, mas que simplesmente em pensar ela consiga obter resultados satisfatórios, para que eu possa cobrar esse pensamento em elevação cada vez mais e fazer com que o jovem tenha essa capacidade, que é a capacidade de pensar, e também a capacidade que vem junto com a capacidade de pensar, de ser um autodidata. Depois que você termina a faculdade, você tem que ser um autodidata. Não vai ter mais professor. Se você for fazer uma nova faculdade, você vai ter que aprender coisas novas, mas eu me refiro ao conhecimento que você aprendeu, que precisa ser atualizado muitas vezes. O conhecimento está sempre mudando. Nem todo o conhecimento, mas tem conhecimento que muda e a gente precisa se atualizar, e nesses casos temos que ser autodidata. Por isso, a história contada hoje mostra que é preciso também incentivar até as crianças a terem iniciativa própria. Isto resume tudo. É preciso ter iniciativa. E se você trabalha numa empresa, tem que ter iniciativa. Claro, você tem pessoas que estão hierarquicamente acima de você, você não pode fazer o que quer, mas se você tem uma certa autonomia para fazer, faça, mas faça de forma a beneficiar a empresa. E se você tiver alguma dúvida, aí você compartilha para que a sua dúvida possa desaparecer e você tenha a certeza que de fato vai ajudar. O professor Moisés Explica, que está sendo apresentado de maneira inédita e ao vivo nesta quinta-feira, 18 de agosto de 2016, às 11h18, tem o apoio cultural de várias empresas cruzalmenses. Vamos falar um pouquinho das empresas patrocinadoras. Guto Materiais para Construção, por exemplo, empresa patrocinadora do programa. Lá em Guto Materiais para Construção tem brita areia comum, areia lavada, caçamba com 15 metros cúbicos ou com 5 metros cúbicos, inclusive com máquina para fazer o enchimento e o transporte de tudo isso. Está incluso no preço normalmente baixo daquilo que você comprou. Tem 10% de desconto em piso e tinta. A Eternit estava e continua
a Eternit 2,44 por meio metro, 11,99. 3621-1311 no centro da cidade de Cruz das Almas. Uma loja que tem 30 anos servindo a Cruz das Almas e que é realmente o lugar que quem quer reformar ou construir deve visitar e vai se surpreender, porque Guto me disse que faz questão de surpreender os seus clientes para fidelizá-los. Também temos o apoio cultural da Nacional Calçados e Confecções. Tem a loja nova, tem mais duas, mas tem a loja nova que é espetacular. É um ponto turístico da cidade de Cruz das Almas. 3621-1863, na Nacional Calçados e Confecções. Você compra na Nacional Calçados e Confecções em 10 vezes no cartão de crédito. Também temos o apoio cultural da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Cruz das Almas, que tem o comando de Martinho Vitório. E eu quero lembrar que vai acontecer um grande evento no dia 1º de setembro. Eu já anunciei aqui esse grande evento que vai acontecer na CDL da cidade de Cruz das Almas. Uma palestra que vai acontecer a partir das 19 horas no Centro de Apoio Pedagógico. Essa super palestra vai ser proferida pelo palestrante Delmi Santana. E nós até mostramos ontem aqui um folder. Eu vou mais uma vez acessar aqui com paciência o Facebook. E até o final do programa eu vou trazer mais informações sobre a palestra do Delmi Santana, até confirmar o nome mesmo desse palestrante. Nós vamos observar aqui mais adiante. Eu estou percorrendo as páginas do Facebook, tem um local onde eu coloquei a publicação que fala desta importante palestra. Você até pode perguntar, para que serve uma palestra? O que é que eu vou fazer numa palestra? Aí eu responderia para você o seguinte, se você me perguntasse. Você tem que ir em todos os lugares onde o objetivo é discutir alguma coisa, é debater alguma coisa com inteligência. E numa palestra, nós vamos ter acesso a alguém que pesquisa e como ganha muito dinheiro, normalmente palestrante ganha muito dinheiro, se esforça para realizar um trabalho com muita qualidade. E num caso desse, você vai ser o grande beneficiado em usufruir da sabedoria, certamente, de alguém que se transformou em palestrante. Não é qualquer pessoa que vai ser palestrante. Principalmente não é qualquer pessoa que a CDL da cidade de Cruz das Almas vai contratar para ministrar uma palestra. Eu tenho ido em palestras da CDL, todas têm à frente palestrantes de alto gabarito, e esta do dia 1º de setembro não será diferente. Mas eu volto, vou continuar falando dos patrocinadores no final. Dou mais informações sobre a palestra de Delmi Santana, inclusive confirmo se realmente esse é o nome dele. Nós temos também o apoio cultural Fraldas Amaré. Fraldas Amaré 3621-2820, tem a geriátrica, tem a infantil. Esse tipo de produto você encontra num comércio próximo à sua residência. Esta empresa é do Recôncavo, está localizada na cidade de Cruz das Almas, e esta empresa gera muito emprego, gera riqueza para a nossa cidade, e na hora de comprar uma fralda, você vai prestigiar quem beneficia a nossa cidade e a nossa região. Fraldas Amaré, geriátrica e infantil. Também temos o apoio cultural da Uniclínica, do Dr. Raul Molina. Uniclínica tem mais de 20 anos servindo Cruz das Almas e região. Na Uniclínica tem várias especialidades. Na Uniclínica, além das especialidades, lá na Uniclínica tem também... Na Uniclínica, além das especialidades, tem a parte de convênios. Tem os convênios na Uniclínica. Convênios, por exemplo, Sul América, Unimed. Tem convênio com Saúde Bradesco. A Uniclínica de saúde ocupacional. Tem o atestado de saúde ocupacional. Tem os exames. Tórax, o RX do tórax. A audiometria, exames laboratoriais, tudo isso
na Uniclínica, que fica ali na Crisógono Fernandes, 359-3621-3932. Também temos o apoio cultural da Supreambiental. Supreambiental 3621-6210, não permita que animais nocivos lhe prejudiquem. A Supreambiental é uma empresa que realiza a dedetização da sua casa ou comércio. Você quer se livrar de ratos e baratas, já sabe que tem que contar com os serviços da Supreambiental 3621-6210. Inclusive, não é só essa parte de matar ratos e baratas, tem também capina, lavagem de caixas d'água, estofados, carpetes, tetos, todos esses serviços. Você pode se informar melhor no 3621-6210. Também temos o apoio cultural das farmácias Cruz das Almas, sob a direção de Nego. Cobre a oferta da concorrência em qualquer tipo de medicamento. A preocupação de Nego é vender pelo menor preço. Essa é a preocupação de Nego da farmácia, vender pelo menor preço. As farmácias Cruz das Almas estão localizadas na Praça Senador Temístocles e na Praça do Lavrador. Também temos o apoio cultural da Roupa Nova, Grife das Roupas. Roupa Nova, vende roupa de marca, perfumes importados, calçados, tem cintos, bolsas, uma loja sofisticada, cheirosa, uma loja que a gente chega lá, é tratado tão bem, tem cafezinho, água e tem roupa que deixa o seu visual belíssimo. E se você quer uma roupa ideal para um evento inesquecível, só existe um lugar para comprar em Cruz das Almas: Roupa Nova. Também temos o apoio cultural da Bomboniere Rio Doce. Doce, bebidas e salgados. Bomboniere Rio Doce, o ponto de encontro dos donos de Bomboniere do Recôncavo, que compram lá para revender com enormes lucros. A Bomboniere Rio Doce fica na JB da Fonseca, 3621-1736. Você compra no atacado, compra no varejo, na Bomboniere Rio Doce. Inclusive a dona de casa fica feliz lá, porque é mais barato que supermercado. 3621-1736. Também temos o apoio cultural da Casa União Funerária. Chips podem ser resgatados na Casa União Funerária. E tem cartão de memória pelos menores preços. A direção é de Gilvan Pellegrino, Cachoeira, Muritiba, Conceição da Feira. Também temos o apoio cultural do curso e colégio Lavoisier, do berçário ensino médio, 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, 3621-5231, curso e colégio Lavoisier. Se uma criança pretende uma vaga num curso difícil, o Lavoisier é a melhor escola da região. Inclusive, eu tenho um filho que estuda no Lavoisier, Fimar, que estuda no Lavoisier, e esta escola o agrada bastante. Acorda logo cedo e faz tudo que pode para se preparar para ir para o colégio Lavoisier, que tem causado muita repercussão, porque as crianças conseguem passar em cursos difíceis. Nós temos também o apoio cultural da Eletrogel, Shopping Duas Rodas. Eletrogel, tudo em 10 vezes no cartão de crédito, e os descontos são de 25% em peças, serviços e bicicleta. A Eletrogel vende tão barato que dá até para revender na JJ Seabra, número 41, Cruz das Almas, Bahia, 3621-3033. Não funcionou os sábados, funcionou os domingos até às 13 horas e de segunda a sexta. Fale com o Gel e faça bons negócios. Também temos o apoio cultural da Conexão Jeans. Roupa masculina, feminina, infantil, variedades em jeans, blusas, vestidos, roupas íntimas, bolsas, sandálias, cintos, carteiras e muito mais. Na Arthur Silveira, no centro de Cruz das Almas, 3621-4743. Também temos o apoio cultural do Pé de Meia Fitness. Pé de Meia Fitness tem a direção de Rildo Marx. Pé de Meia Fitness tem, por exemplo, meias da marca Lupo, cuecas, lingerie sem costura, né? Toda a linha fitness para academia. Tem meias com compressão medicinal, legs jeans, 759 9191 7596 9191 7596. Lá, inclusive, tem também o que o ciclista precisa, e tem uma camisa com proteção UV fator 50 que eles disponibilizam também. Também temos o apoio cultural
da Casa das Antenas, TV por assinatura, antenas digitais, cabos, suporte, acessórios, serviços em geral, na rua Arthur Silveira, Beco do Silveira, no centro da cidade de Cruz das Almas, 98814-251, 98814-251 é o telefone desta empresa cruzalmense, que está até bem próxima, onde eu me encontro no Beco do Silveira. Beco do Silveira é bem pertinho da Suzana, o bairro onde está o estúdio da Rádio Palestrante e da TV Palestrante, que a rigor está em fase de implantação. A TV começou a operar dia 5 de agosto e a rádio dia 8 de julho, mas nós estamos já fazendo os nossos trabalhos da melhor forma possível e, obviamente, a tendência é sempre melhorar. Já estou com o Dalmi, eu falei Delmi, mas é Dalmi Santana na tela. Mega palestra de Dalmi Santana. Pense grande, participe. Tem aqui a data. Vai ser às 19 horas do dia 1º de setembro de 2016. Todo empreendedor possui uma missão. Vai ser no Centro Pedagógico de Cruz das Almas, Bahia, na Avenida Getúlio Vargas, sem número. É bem fácil de chegar lá. Inclusive eu fiz um texto para divulgar este grande evento da Câmara de Dirigentes Logísticos da cidade de Cruz das Almas, que vai acontecer no Centro Pedagógico. O Centro Pedagógico fica localizado próximo ao centro da cidade. Quem é de outra cidade está me ouvindo, não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar o Centro Pedagógico. Mas nós, quando apresentamos o programa Professor Moisés Explica, além da fala do professor Moisés, tem a fala também do palestrante. Sempre a gente está disponibilizando um palestrante, tipo Godrim Marins, Laí Ribeiro, todos eles contribuem e nós vamos disponibilizar mais um palestrante. Tem uma fala aqui que não é tão longa assim, nós vamos disponibilizar, inclusive eu estou na tela com a fala de ontem. A fala de ontem foi muito interessante. Não se iluda, ninguém terá pena de você. O vídeo do Laí Ribeiro de ontem tratou do fato de se cruzar os braços e esperar por ajuda. Quando a gente trabalha e as pessoas reconhecem que nós precisamos de ajuda porque os nossos esforços não estão sendo coroados de êxito, com certeza as pessoas ajudam. Mas eu também disse que tem pessoas bondosas no mundo que estão dispostas a ajudar todo mundo. Irmã Dulce era assim, ajudava todo mundo. Não queria saber o perfil de quem procurava ajuda, mas essa característica não é tão comum assim. Não é todo mundo que tem esse perfil de Irmã Dulce. Irmã Dulce que deveria viver para sempre, né? Pessoa que ajudou a Bahia e o Brasil, mas a vida humana, ela tem um fim e não importa quem você seja, o fim vai existir de qualquer forma. E isto nos obriga pelo menos a aproveitar o tempo, ao invés de se desenganar, ao invés de se desiludir. A gente deve sempre acreditar que é possível e não deve se contaminar com a tristeza das derrotas e das decepções. Manter a alegria, manter o ânimo em qualquer circunstância, porque a lei da atração, que inclusive a TV Palestrante já tratou no filme O Segredo, que foi transmitido ao vivo para o Facebook, a lei da atração fala que este é o grande segredo: pensar e acontecer. Então, pense positivo e as coisas boas com certeza farão parte da jornada. É assim que você deve ser, pensando sempre positivo. E tem muitas histórias que eu vou contar sobre pessoas otimistas no programa. A gente vai disponibilizar a fala de Laí Ribeiro.
faz me sentir culpado. Segundo sentimento, de ignorância, quando alguém me faz com que eu me sinta ignorante, não sabendo. E terceiro sentimento, ansiedade, medo do futuro. Então é muito comum, sabe o que é sentimento de culpa? O seu subordinado, por exemplo, chegar para você e falar assim: ué, mas você devia ter feito isso, você não fez? Quer dizer, agora não sei como é que nós vamos fazer, agora a empresa vai ter problemas. Quer dizer, então você com aquele sentimento de culpa, né? Quando o seu cônjuge, seja sua mulher, seu marido, chegam para você e dizem assim: ah, mas eu esperei até agora, gostaria tanto de comer tal coisa, gostaria tanto de... Quer dizer, dá você um sentimento de... Quando um filho chega para você e fala: oi mãe, oi pai, você deveria ter feito isso para mim, você deveria ter... Quer dizer, você tem aquele sentimento de culpa, né? Você fica... Toda vez que você tiver um sentimento de culpa, é porque alguém está manipulando você. O segundo sentimento é o sentimento de ignorância. Quando falam assim: olha, mas tal coisa, o senhor quer isso daqui em batch real time? Ou como é? Quer dizer, e você tem aquele sentimento de ignorância. Ah, mas você assinou esse pedido, você tinha que saber que esse pedido... Sentimento de ignorância. Não, mas você... Entendeu? Toda vez que você estiver sentindo um sentimento de culpa, de ignorância, e o terceiro é a ansiedade. Sabe qual é o sentimento de ansiedade que a gente tem? Bom, você que sabe, se quer fazer assim, você faz. Só que o futuro, você sabe como é, né? Amanhã a gente não sabe o que é, sente medo do futuro. Não é? Toda vez que estiverem dando a você esse sentimento, e você tiver um sentimento de ansiedade, nesse sentimento, por exemplo, assim: olha, veja bem o que vai acontecer. O senhor que sabe, né? O senhor quer fazer, o senhor está mandando, tudo bem, nós vamos obedecer. Só que esse sentimento de ansiedade, de medo do futuro. Muito bem, nós estamos de volta. Ouvimos o professor Marins dando dicas úteis, como sempre acontece quando os palestrantes se manifestam, sempre tem algo a acrescentar. E justamente por isso eu disse que a palestra do dia 1º de setembro no Centro Pedagógico deve ser concorrida. Nós vamos ter uma oportunidade, mais uma vez. São várias durante o ano, mas mesmo assim são poucas, para você estar próximo de um grande palestrante brasileiro. E eu também, aproveitando o fato de estar divulgando esse evento da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Cruz das Almas, e apoiado pela parte do programa que fala de um palestrante famoso, com o que ele tem de mais interessante para tornar público, eu digo a você que vale a pena. Eu vou estar lá e eu quero continuar aprendendo. Não é à toa que eu estou imbuído do propósito de voltar a estudar. Estudei no passado, muito jovem, mas pretendo estudar novamente. Estou pensando seriamente em 2 cursos ainda, e mais para frente nós vamos iniciar esta empreitada. Estudar é sempre muito bom, desvendar os mistérios do mundo, ter mais base para pensar, e estudar também é frequentar um espaço nobre como o de uma grande palestra de um famoso palestrante brasileiro. Parabéns à Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Cruz das Almas, e também parabéns ao professor Marins, que trouxe várias informações que você ouviu, já entendeu tudo, bem simples de entender, e o professor Moisés sabe que esse tipo de informação tem que ser dada todos os dias. Amanhã tem mais um palestrante aqui nos ajudando. Mas agora, no finalzinho do programa, eu vou trazer uma palestra dada por mim. O professor Moisés também tem o seu momento aqui de palestrante. Tem a palestra da igreja, que foi dada por mim,
mas eu vou disponibilizar uma outra fala que eu tenho disponibilizado nos últimos programas e hoje eu vou disponibilizar novamente. O professor Moisés falando Mas agora no finalzinho do programa, eu vou trazer na Muritiba FM, um programa do ano passado. São 15 minutos. E durante esse tempo eu vou responder a pergunta: Deus existe? E vou também deixar clara a minha insatisfação com o sistema. O sistema nos desagrada. Inclusive eu estou observando aqui, ó, está aqui, você que está acompanhando aí, vai ver o cursor. Eu vou deslocar o cursor para o programa de ontem. Já está no YouTube o programa de ontem. Está aqui no YouTube. Programa Professor Moisés Explica, 17 de agosto de 2016. Foi ontem. Já está aqui na íntegra esse programa. Você pode assistir no Facebook, no YouTube também. Mas nós vamos agora deixar o professor Moisés falando um pouquinho. Deus existe? Será que Deus existe? Então a gente vai descobrir se existe ou não, já já, na opinião do professor Moisés. Programa Professor Moisés Explica, 17 de agosto de 2016. Foi ontem, já está aqui na íntegra esse programa. Você pode assistir no Facebook, no YouTube também. Mas nós vamos agora deixar o professor Moisés falando um pouquinho. Deus existe? Será que Deus existe? Então a gente vai descobrir se existe ou não, já já, na opinião do professor Moisés. E a sua religião não é melhor do que a religião do seu vizinho. E nesse programa de hoje, que a gente já disse e repete, e a resposta para a pergunta Deus existe é existe, e que o Jornal à Tarde traz uma matéria sobre intolerância religiosa, neste domingo, 14 de junho de 2015, o professor Moisés fica sensibilizado com as pessoas que, lamentavelmente, sofrem discriminação por causa da sua religião. Normalmente, pessoas que têm religião de matriz africana são as que mais sofrem preconceito. Não vejo nada demais em alguém gostar do candomblé ou da religião que seja, a religião muçulmana, a religião católica, a religião evangélica. O mais importante é você ter o coração limpo, disponível para amar em qualquer circunstância. Isto sim que é verdadeiramente importante, você ser um bom entendedor dos mistérios da vida. Entre eles, um dos mistérios mais maravilhosos é você acreditar que Deus nos colocou. Oi, pessoal. E a sua religião não é melhor do que a religião do seu vizinho. E nesse programa de hoje, que a gente já disse e repete, e a resposta para a pergunta Deus existe é existe, e que o Jornal à Tarde traz uma matéria sobre intolerância religiosa, neste domingo, 14 de junho de 2015, o professor Moisés fica sensibilizado com as pessoas que, lamentavelmente, sofrem discriminação por causa da sua religião. Normalmente, pessoas que têm religião de matriz africana são as que mais sofrem preconceito. Não vejo nada demais em alguém gostar do candomblé ou da religião que seja, a religião muçulmana,
a religião católica, a religião evangélica, o mais importante é você ter o coração limpo, disponível para amar em qualquer circunstância. Isto sim que é verdadeiramente importante, você ser um bom entendedor dos mistérios da vida. Entre eles, um dos mistérios mais maravilhosos é você acreditar que Deus nos colocou no mundo com um grande objetivo. É uma pergunta que também faz parte desse programa de hoje. Para que serve viver? É só para crescer, fazer as coisas que a gente faz durante toda a vida, chegar no final da vida, morrer, deixar de existir? Muitos acham até para sempre, pelo menos neste mundo. Claro que vamos para outros lugares, mas observando a nossa realidade, a gente percebe que, como não existe nenhum ex-morto entre nós, que normalmente quem morre não volta mais. Mas com certeza vai para outro lugar. Mas é só para isso? Existir aqui, morrer e nunca mais voltar, ir para outro lugar? E normalmente ter uma vida cheia de defeitos? Claro que não. Então a gente faz esse convite para você refletir sobre o verdadeiro objetivo da sua vida. Para que serve você, criança que me ouve, adulto que me ouve, está neste mundo? O professor Moisés tem uma sugestão de resposta, porque eu não li a resposta que eu vou dar em lugar nenhum. Eu também não ouvi de nenhum sacerdote da religião que seja esta resposta. Eu tirei da minha própria cabeça, observando o mundo. A partir daí, eu cheguei à seguinte conclusão: nós estamos no mundo para amar o próximo, e este amor ao próximo purifica a nossa alma e faz com que a nossa vida seja feliz. Se a gente gosta das outras pessoas, é claro que até daquelas que são de religiões totalmente diferentes, como um evangélico falando de um candomblezeiro, ou como um católico falando de um muçulmano, tenho certeza que a nossa vida será uma vida ótima. O amor é o grande objetivo de viver. Eu, sinceramente, desde que me entendi como gente, em todos os momentos da minha vida, eu preciso e procuro me aperfeiçoar na arte de amar. E existe algum segredo para que efetivamente alguém ame o próximo? Porque uma coisa é falar que você vai amar o próximo, outra coisa é você colocar em prática esta vontade. Por sinal, num domingo como este, agora há pouco, eu estava aguardando que a chuva passasse já aqui em Muritiba, fiquei uns 20 minutos, um dia muito chuvoso, o que tem de pessoas sofrendo e que precisam da nossa ajuda por todos os lugares, não está no gibi, porque, infelizmente, existe um déficit habitacional. Muito brasileiro ainda não tem casa, quanto mais comida. Então, se você puder, você começa exercitando a sua capacidade de amar através de um ato efetivo como este, de levar comida para alguém que não tem comida. Eu costumo dizer que até 10 centavos para quem não tem dinheiro nenhum no bolso ajuda. Por isso, quando alguém me pede 50 centavos, acontece com bastante frequência, R$1, normalmente eu já sei porque eu tenho que dar, porque para mim é muito pouco R$1, mas para quem está recebendo pode ajudar. Afinal de contas, 3 ou 4 pães, se você procurar uma padaria que venda baratinho, 3 ou 4 pães, vai matar a fome, e pode ser uma fome de vários dias, porque embora
o noticiário costuma dizer que milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta, eu costumo dizer que é mentira. Tem muita gente passando fome. E o dinheiro que algumas pessoas recebem do governo federal é muito pouco para tirar a pessoa da miséria absoluta. Imagine alguém que não tem casa, ou até que tenha, mas que não tem dinheiro e receba R$100, R$150, R$200. Esse alguém já saiu da miséria absoluta? Claro que não. Recentemente, uma amiga lá na Sete Cruz das Almas queria que eu ajudasse com R$50. Me dizia que as despesas são muito grandes. A conta de luz dessa pessoa, muito pobre por sinal, tinha ultrapassado os R$200. Aí quando eu ouço o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente da República, Dilma Rousseff, autorizar, ou eles próprios falarem, propagandas, ou eles próprios falarem, como eu disse, que eles se sentem orgulhosos, porque quem não tinha nada agora tem R$100, R$150, R$200. Eu fico, sinceramente, com vontade de bater na TV para que a TV bata neles. Eu não sou agressivo, não. Mas eu fico com muita raiva, justamente porque o discurso não coincide com a realidade. E a gente observa a triste realidade vivida pelos brasileiros, principalmente quem tem filhos nas escolas públicas e sofre tanto, que a gente fica indignado com tanta demagogia por parte dos políticos. Recentemente, a educação foi matéria de jornal, estava no noticiário, alunos universitários, pessoas de forma geral, indignadas com os cortes de recursos de uma das piores educações do mundo. Já é ruim, mesmo com os recursos atuais, imagine como não ficará sem os 9,8 milhões de dólares que foram cortados da educação. Como ela não ficará no futuro? Aí eu entendi, depois que Dilma mandou cortar os 9,8 milhões de dólares da educação, o que ela quis dizer com pátria educadora no dia do seu discurso de posse. Eu acho que ela quis dizer assim: olha, como todos nós políticos somos tapeadores, eu vou tapear vocês de uma forma que daqui a alguns meses todos vão perceber que eu menti, mas eu ainda estou muito feliz porque eu ganhei a eleição e vou tapear vocês e abrir a ilusão de que estou falando a verdade na cabeça de cada um de vocês. E chegou a me enganar. Eu até pensei que realmente teríamos 4 anos do Brasil tratado como pátria educadora. E o que eu vejo são dias piores que os atuais. Recentemente, eu estive com o Antônio Matos numa escola de Muritiba que parecia um rio de tanta água que entrou na escola, porque nem parecia que tinha telhado. Acho que no futuro, quando eu voltar às escolas pelo Brasil afora para fazer uma visita, eu não vou entrar numa escola que parece um rio, eu vou entrar numa escola que parece um chiqueiro, porque vai ter lama no lugar da água. Lama! E com o dinheiro atual tem água, no futuro com menos dinheiro vai ter lama. Então a gente fica realmente indignado, mas felizmente Deus existe e o que precisa mesmo é que a nossa fé seja cada vez maior para que Deus faça o milagre de dar alguma esperança ao brasileiro para que no futuro a gente possa ter um país digno de se morar. Nós precisamos de um país digno de se morar, porque o Brasil não é um país digno de se morar. A população quase toda é de pobre. 8, 9% dos brasileiros são ricos, têm dinheiro à vontade, inclusive para quando der uma dor na barriga, ele ir para uma clínica de luxo, que vai analisar o corpo todo, igual a esses equipamentos que eu vi hoje em um programa da Rede Globo, que você conecta e através de um aplicativo de celular, você sabe qual é o defeito que o carro tem, porque rapidamente esse aplicativo junto ao equipamento rastreia o defeito que o carro tem, ainda faz um relatório
algo muito sofisticado. Se com carro é assim, não pense que com gente é diferente. Só que você não tem dinheiro para ir nas clínicas que fazem isso, para saber por que a sua barriga está doendo, por que o dedão do pé está doendo, ou porque aparentemente você não tem nada e só vive cansado. É preciso descobrir, mas teria que ir numa clínica sofisticada. Mas sabe quem é que está lá? Quase sempre Lula, Dilma e todos esses mentirosos que tapeiam o povo brasileiro. 12 horas e 57 minutos. Eu sou o Professor Moisés. De segunda a sexta, aqui na Rádio Muritinga FM, das 10 às 11 e aos domingos, das 12 às 13 horas, programa Professor Moisés Explica. Participe! Professor Moisés. Sou eu mesmo, professor Moisés Barbosa dos Santos, com todo orgulho. Outro dia alguém me chamou de Moisés Azevedo e disse, olha, é meu amigo Moisés Azevedo, mas Azevedo não lembra ninguém. E Barbosa lembra Rui Barbosa, considerado recentemente numa pesquisa feita na internet como o maior baiano de todos os tempos. Não tenho nada contra Azevedo, mas eu tenho muito orgulho de ser um Barbosa. Então não me confunda, eu sou Moisés Barbosa, com todo orgulho, inclusive com algo em comum com Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi o primeiro baiano a ser candidato à presidência da República, disputou a eleição, não ganhou, não morava no estado, mas o professor Moisés Barbosa tem esse mesmo sonho um dia de disputar uma eleição para presidente, com uma diferença. Quero ganhar a eleição para presidente no futuro, para ser o primeiro baiano presidente da República. Olha, você riu? Você duvida? Então eu digo para você, eu sou filho de Deus. E você nem imagina o que um filho de Deus é capaz de fazer. Doze horas e 59 minutos. Muritiba FM 87,5. Você está ouvindo, programa Professor Moisés Explica. 12h59, estamos chegando ao final do programa. É assim mesmo o programa Professor Moisés Explica. É o jornal à tarde do dia sendo folheado. É também o que eu lembro que aconteceu ontem, anteontem ou até no mesmo dia, sendo explicado. E eu digo para você, se você disser que eu sou arrogante, porque o nome do programa é Professor Moisés Explica, como se eu fosse capaz de explicar qualquer coisa, eu digo para você, eu sou filho de Deus e como tal, eu me considero extremamente poderoso e capaz. E acho que humildade é para quem não sabe fazer as coisas. Quem não sabe fazer alguma coisa, pode falar, olha, eu não sei, estou aqui quebrando galho e querendo que a outra pessoa diga, tá bom, você está fazendo algo dificílimo que poucos sabem fazer. Então, como filho de Deus, eu digo para você que o professor Moisés, quando dá uma palestra, é maravilhosa. O professor Moisés, quando fala no rádio, alegra milhares de pessoas. E o professor Moisés, quando se submete a fazer qualquer coisa, procura fazer com proficiência, para que eu diga, realmente, eu sou filho de Deus.
Final de mais um programa, Professor Moisés Explica. Fiquem com Deus e até o próximo programa.